O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha sido sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, 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 ressuscitou. Meus irmãos e irmãs, Pedro começa a reflexão para nós dizendo assim: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, começando lá pela Galileia, tudo que Jesus fez. Nós somos testemunha de tudo isso. Interessante, meus irmãos, não somente ser testemunha de um Jesus que fez toda a espécie de bem, fez os cegos enxergarem, os mudos falarem, o paralítico andar, o surdo ouvir, o morto ressuscitar. Mas mais do que a prática de Jesus, nós somos testemunhas de que Ele se entregou na cruz, que Ele ofereceu-se a si mesmo, que Pilatos lavou as mãos, que Jesus fez um verdadeiro sacrifício. Mais do que isso, foi sepultado, a pedra se moveu e Ele ressuscitou. Sim, Pedro foi um dos primeiros que correu até o túmulo e viu ali os panos que enrolavam Jesus jogado no chão. Meus irmãos e irmãs, é interessante para nós essa prática dos apóstolos, como das primeiras mulheres, como Maria Madalena e outras que tiveram a experiência de um Deus vivo, presente na vida deles. Mesmo Maria Madalena, que ficou chorosa: onde colocaram o meu Senhor? Roubaram o meu Senhor do túmulo, onde colocaram? Não é? E ela, pensando que era o jardineiro, ele diz: Maria. E somente na voz que ela escuta Maria, ela se volta correndo: meu Senhor, meu Senhor.
o Senhor vai dando experiência para cada um deles, dizendo: eu estou vivo. Tomé, toca minhas mãos, toca o meu lado. Sim, eu estarei com vocês daqui a poucos dias, não é? Estejam lá. A experiência de que Jesus fala, de que Jesus se coloca no meio deles, que Jesus aparece na beira do mar, que Jesus come com eles, são experiências, meus irmãos e irmãs, de um Deus que se manifesta não somente a eles, mas um Deus que quer mostrar-se vivo na história de toda a humanidade. Eu venci a morte, não somente naquele momento, mas Ele está vivo hoje no meio de nós, e Ele quer manifestar a cada um de nós também sua presença, seu amor, sua graça, o poder de Deus presente no meio de nós, quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Como aquelas mulheres: vamos ao túmulo de Jesus, nós vamos lá, e de repente elas saem correndo e diz a Pedro, a João: olha, roubaram o Senhor. Não, vamos lá. E a experiência que cada um vai tendo, à medida que eles vão buscando esse Senhor na vida deles. Meus irmãos e irmãs, o que nós vemos no nosso mundo de hoje, onde as pessoas se tornam, refletimos aqui sexta-feira da paixão, onde as pessoas se tornam deuses de si próprios e não precisam de Jesus, não querem saber de outro Deus. Mas à medida que nós saímos do nosso comodismo ou da ideologia deste mundo, à medida que nós saímos, vamos dizer assim, da idolatria em que esse mundo vive e buscamos a graça do Senhor, Ele se manifesta, né? Buscai as coisas do alto, diz São Paulo aos Colossenses. Se vocês ressuscitam com Jesus, com Cristo, então busque essas coisas do alto, busque essa experiência de Deus, busque essa presença dessa graça, a promessa que o Senhor fez, que não nos deixaria sozinho, que Ele estaria conosco todos os dias. Busque esta presença forte da graça de Deus em nossa vida, não somente para cumprir normas litúrgicas, não, é mais do que isso, é uma busca pessoal do infinito, é uma busca de um Deus poderoso, onde nós humanos nos sentimos tão limitados, tão pequeninos, diante da grandeza que o Senhor tem para cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, ainda estava vendo agora uma pessoa que mandou o Padre Zezé, lá de São Paulo, ele mandou assim: por que que encontra o pano da cabeça de Jesus ainda dobrado, né? E diz em outra passagem, para São João, não, o pano já está enrolado. Em outra passagem, São Marcos diz: o pano estava dobrado, né? Daí são coisas que a gente pergunta: por quê? Interessante que aquele povo, naquela tradição, eles sentavam à mesa, né? E todos os empregados e os filhos e a família reunidos naquela mesa. Se o dono da casa terminou de comer, ele pegava o pano, ele limpava o seu rosto, limpava a sua barba, lavava as suas mãos, enrolava o pano e colocava dizendo: eu já terminei. Para São João diz assim: ele já terminou. Porque para São João tudo aconteceu num só momento, né? E se você vai no outro evangelho, diz assim: não, acharam o pano dobrado. Então o que acontece? Enquanto aquele pano está dobrado em cima da mesa, ninguém mexe, espera o dono, ele ainda vai voltar. E eles respeitavam, o dono da casa ainda não enrolou a toalha ainda está dobrada, é sinal que ele vai voltar à mesa. Mesmo que ele sentou à mesa, ele saiu, a toalha ainda está dobrada, ele vai voltar. E todo mundo respeitava isso. São costumes, né? Então, para o evangelho de São Marcos e outros evangelhos, diz assim: estavam os tecidos jogados no chão, mas não misturado com esse, o pano que cobre o rosto estava dobrado, né? Diz assim. É bonito a gente ver. Por quê que um diz assim, outro diz dessa forma? Você vai ver, para São João tudo aconteceu num momento só. Quando eu for erguido,
todos saberão que eu sou. Para João é assim, todos saberão que eu sou. Ele abre o céu e as almas levantam, e abre e vai para o céu, né? Então para João é assim, enquanto para os outros evangelistas, não, ele vai voltar, né? Ele vai voltar, e ele vai dar a cada um o que se devia, ou o que se deve. Então, meus irmãos e irmãs, é muito importante para nós a gente buscar assim essas coisas, né? Sinaizinhos da graça de Deus no meio de nós, sinais da presença de Jesus. Sim, aquele pão que foi repartido, aquele peixe que está na brasa, passamos a noite inteira, não pescamos nada, e de repente o peixe está na brasa. Afinal de contas, são sinais, né? E o Senhor vai dando muitos sinais para nós, para dizer, Ele está vivo. Apesar da dor humana, dos nossos sentimentos, muitas vezes de pessoas com pânico, outras pessoas com depressão, outras pessoas com dificuldades de respiração, outros sentindo dores e dores e dores. Não é fácil, de jeito nenhum. Se a gente pensar, imaginar bem, né? Eu costumo dizer assim, que eu já tive experiências e tenho experiência de todo tipo. Eu tenho uma enxaqueca que de vez em quando, a enxaqueca dói tanto, que começa de um lado e vai tomando conta que eu fico travado, trava minhas mãos, meus pés, eu fico travado, de tanto que dói, e eu digo assim, como é vontade de chorar, né? Vontade de chorar, é a dor, e eu fico imaginando quantas pessoas sentem dor, e aquela coisa travada. Uma vez tive que chamar a Alisson para destravar minhas mãos, de tanta dor que se sente. E a gente fica imaginando a pessoa que passa por uma situação, passa por outra, né? As pessoas que nós temos em casa, e a gente saber valorizar cada pessoa, cada um que está ao nosso lado, né? A gente levanta, o padre levanta hoje, eu levantei hoje, tem a missa logo de manhã, e eu diz assim, eu tenho que esticar minha cama, né? E eu tenho que pensar qual é a camisa que eu vou colocar, qual é a calça que eu vou colocar, né? É tão bom quando a gente tem uma mulher dentro de casa que já fala assim, sua roupa já está ali arrumada, né, Elaine? A sua roupa já está ali, né? Mas a gente que não tem, daí a gente tem que pensar nessas coisas todas, e daí quem que arruma, né? Por outro lado, a gente estava ontem ali brincando e falando, onde tem um homem, mulher não sofre, né? Porque as coisas pesadas o homem vai fazer. Aonde tem um homem, a mulher não sofre. Daí eu até brinquei assim, o homem que sofre dobrado, né? O homem que tem a mulher que manda nele, daí sofre dobrado. As coisas que a gente vai vendo, mas como é bonito a gente ver assim, o relacionamento entre o marido e a mulher, entre os seus filhos, seus pais, e o respeito que deve haver, né? O respeito, a partilha, a participação, o amor, o respeito que brota do coração, não somente porque tem que ser assim, embora se queira colocar na cabeça dos nossos jovens, não, vocês têm direito, contra seus pais, não é bem assim. Tem, por outro lado, pais que ensinam seus próprios filhos com essas musiquinhas que tem agora de balançar o bumbumzinho, né? De fazer certos gestos, certas gesticulações, que no meu tempo isso era tudo pornográfico. É pornografia pura. E hoje em dia não acha bonitinho as crianças fazer gestos pornográficos. Quer dizer, nós temos que pensar, meu Deus, nós temos um Deus que não quer alimentar somente sexualidade, não quer alimentar somente individualismo, que não quer alimentar em nós, vamos dizer assim, o poderio do meu Deusinho que eu construo em mim, numa criança, num jovem. Não, um Deus que partilha, um Deus que dá vida por aquelas pessoas que amam, um Deus que apresenta-se vivo na história de cada um e quer que cada um tenha a plenitude da alegria e da graça. Então, meus irmãos, vamos partilhar isso, né? Esse Jesus nos amou até as últimas consequências, e mais do que isso, Ele está vivo. Ele quer que todos nós vivamos nesta concórdia, que todos nós vivamos neste verdadeiro amor.
Ele trouxe o amor de Deus. Ele veio para revelar que Deus é amor e quer que a gente viva esse amor até as últimas consequências. Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz, mas Deus deu-lhe a vitória. Dará a vitória a cada um de nós também, à medida que a gente vai olhando nossa casa, nossa família, sim, as situações, as dificuldades, as dores que nós passamos, os irmãos que nós encontramos e deparamos ao nosso lado, pessoas que às vezes passam fome, pais de famílias, pessoas que a gente encontra, gente na igreja, né? Ainda hoje eu estava assim e falei assim: meu filho, você já arrumou um emprego, uma pessoa lá, né? Lá na outra igreja, na Mãe Rainha. Você já? Não ainda, não ainda. Como é que está fazendo para sustentar a família, né? Como é que está fazendo? Não é fácil, não é fácil, né? Daí tantos outros irmãos concederam para nós algumas feiras. Vai lá na igreja, né? Pega a feira, o que a gente pode ajudar? Está faltando alguma coisa? E sofre, perdeu o emprego, por quê? Porque sente uma dores na coluna muito forte, dores muito fortes na coluna, né? Nosso irmão Lucas, né? Sente dores muito fortes na coluna e sente essas dores constantes, tem que viver à base de remédio e quase sem ter de onde tirar nada. São situações de cada irmão, cada irmã que nós vamos, e é tão bom quando a gente dá as mãos. Há mais alegria em dar do que receber, dizia a palavra de Deus, né? Se eu posso estender a minha mão, se eu posso abraçar o meu irmão, vale mais do que a gente está criando, sei lá, tanta divisão no meio de nós. Esse Jesus nos abraçou pela vontade do Pai, Ele abraçou cada um de nós, Ele ressuscitou. Ele podia chamar muito bem a atenção de Pedro, e Ele chamou dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus disse 3 vezes, porque Pedro havia negado 3 vezes a Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, vamos em frente. É preciso, mesmo com toda a fraqueza humana, é preciso estar levantando e segurando, na mão de Deus, olhando para casa, para a família, para as pessoas que nós encontramos, diante da situação que estamos, e vamos sendo vencedores. É vencedor aquele que luta, né? É vencedor aquele que combate o bom combate da fé. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.